Olá pessoal, vou falar para vocês um pouco sobre a energia potencial elétrica. Só que antes a gente tem que lembrar alguns conceitos. Bom, a primeira coisa que eu preciso que vocês se lembrem é sobre o trabalho de uma força. Quais são as condições que tem que ter para existir o trabalho de uma força, certo? Para poder afirmar que uma força realiza trabalho. Bom, eu tenho que ter uma força, eu tenho que ter um deslocamento, um ângulo adequado entre essa força e esse deslocamento e uma transformação ou transferência de energia, tá certo? Essas são as condições para existir o trabalho de uma força. E como que eu calculo o trabalho de uma força? Você calcula assim, ó. O trabalho de uma força é a força, a intensidade da força, né? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Só que essa equação aqui, ela só vale se a força tiver uma intensidade constante. Se a intensidade dela variar, eu não posso aplicar essa expressão aqui. Eu precisaria fazer um gráfico da força em função do deslocamento e aí fazer a área abaixo da curva. Tá certo? Então, se a força variar, preciso fazer esse gráfico e encontrar a área embaixo da curva. Tudo bem? Existe um teorema. Esse teorema, que eu vou apresentar a vocês aqui, ele vale para forças chamadas de forças conservativas. Quem são essas forças? O peso, a força elástica e a força elétrica. Então, esse teorema aqui, ele vale para essas três forças. Como que é? Trabalho de uma força conservativa é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Então, como ficaria? Trabalho do peso, energia potencial gravitacional inicial menos energia potencial gravitacional final. E o trabalho da força elástica. Energia potencial elástica inicial menos energia potencial elástica final. E o trabalho da força elétrica, que é o nosso objetivo aqui hoje, vai ser trabalho da força elétrica, energia potencial elétrica no início, menos energia potencial elétrica no final. Tá certo? Então vamos lá. Imagina essa seguinte situação. Eu tenho uma carga fixa aqui, e uma outra carguinha, uma carguinha de prova. Essa carguinha de prova, ela vai se deslocar de um ponto A até um ponto B. Ok? Então eu saí do ponto A e fui até o ponto B. Espera aí, se eu tenho uma carga perto da outra, existe ação da força elétrica. Então eu tenho uma força. E a hora que ela vai de A para B, houve um deslocamento. Então, espera aí, houve força, houve deslocamento. O que eu posso dizer que aconteceu? Olha aqui, ó, no deslocamento de A para B, a força elétrica realizou um trabalho, ok? Bom, e aí é o seguinte, para eu poder mexer com esse trabalho, você pode no primeiro momento pensar assim, é só aplicar aquela fórmula, né? FD cosseno. Só que não pode. Por que não pode? Porque a força elétrica, ela depende da distância entre as cargas. Como a distância variou, a força elétrica também variou. Então eu não posso simplesmente aplicar aquela equação. Eu vou precisar fazer um gráfico da força elétrica em função da distância e fazer a área embaixo da curva. Então vamos lá. Quando eu estava no ponto DA, a força elétrica tem esse valor, que é a lei de Coulomb, e quando eu estava no ponto B, a força elétrica tem esse outro valor pela lei de Coulomb. Fiz o gráfico, aí basta eu fazer a área embaixo da curva. A hora que eu faço a área embaixo da curva, eu vou obter justamente quanto foi o trabalho, ok? Só que qual que é o problema? Para eu fazer essa área embaixo da curva, no ensino médio a gente não tem maneiras ainda de fazer isso. Isso é mais para o nível superior. Então eu vou contar a vocês quanto daria essa área embaixo da curva. Se eu fizer essa área embaixo da curva, eu chegaria nisso daqui. Não se preocupe, você não vai ter que decorar essa expressão aqui, tá certo? Você não precisa nem saber da onde ela veio e não precisa decorar. Isso daí é nível superior. Só que agora vamos fazer por comparação. O trabalho da força elétrica deu isso. Se você lembrar daquele teorema que eu mostrei no início, o teorema é assim. Então, peraí, o trabalho da força elétrica é isso e o trabalho da força elétrica é isso daqui também. Então a gente pode fazer por comparação. Por comparação você pensa, peraí, a energia potencial elétrica no ponto A
é KQQ sobre dA. E a energia potencial elétrica no ponto B é KQQ por dB. Então, por comparação, você consegue chegar na fórmula da energia potencial elétrica. A fórmula da energia potencial elétrica vai ser assim, ó. KQQ sobre a distância. Então, por comparação, a gente chegou nisso. Tudo bem? Então, é muito importante você saber que quando eu tenho uma carguinha perto da outra, surge uma força entre elas, mas também vai ficar armazenada ali uma energia potencial elétrica. Você vai ter as duas coisas. Vai ter o surgimento de uma força que você calcula pela lei de Coulomb, que é uma grandeza vetorial. E vai ter uma energia potencial elétrica armazenada também. Vai ficar uma energia armazenada ali, que é dada pelo KQQ sobre D, que é uma grandeza escalar. Pode ver, ó, não tem os indicativos de módulo, porque é uma grandeza escalar. Só para deixar anotado, o que é cada um dos termos? Qzão e Qzinho são as cargas, D é a distância entre elas, e o K é a constante elétrica do meio.